No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o tema amamentação. Todo mundo tem bastante dúvida, né? Quem tá grávida, quem tá amamentando, quem já amamentou, quer saber como é que fica, como é que não fica. Então a gente trouxe hoje a convidada, a Amanda Sena, que entende tudo aí de amamentação. Amanda, obrigada de você participar aqui do nosso podcast. É um prazer. E eu quero, depois que você se apresente, conte direitinho um pouco aí da sua história. É claro que a gente tem aqui as nossas hosters, né? Roberta. Olá! A Roberta é empresária e mãe da Maria. Isso. 3 aninhos. A Gabi, que é influencer, é bailarina. Mãe da Eva, de 5 meses. meses. É um bebezinho ainda. Amanda, me conta um pouquinho da sua história, onde você trabalha, quanto tempo você trabalha com amamentação, como é que é essa história aí de ensinar as mulheres a amamentar, quais são os desafios. Eita, desafios tem muitos aí. Imagino. Mas vamos lá. Então, eu sou enfermeira obstetra, minha formação acadêmica. E eu já entrei na faculdade querendo seguir para essa área de obstetrícia, parto, amamentação, eu já gostava. Segui nessa área, depois fiz a especialização em enfermagem obstétrica. E, com o tempo, comecei a trabalhar nessa área específica, em hospitais. Já trabalhei em hospital na parte de centro de parto, maternidade. O último setor que eu trabalhei foi ginecologia, por isso, inclusive, que eu saí do hospital. Comecei a trabalhar com isso, de consultoria de amamentação, e depois não consegui mais conciliar o hospital com essa parte de consultoria e preferi sair para essa área e empreender. Estou, desde então, nessa área. Você atende as pessoas em casa, então eu te ligo, te passo uma mensagem, você vai na minha casa e faz um curso, é isso? É exatamente isso. Eu faço uma consultoria. Então, eu vou... na gestação, eu posso iniciar esse processo já na gestação, que aí eu vou conversar com a mãe, orientar o que ela pode fazer para preparar, para não preparar, coisas que ela pode ou não comprar. Avalio riscos dela também. Então, se ela tem algum problema de saúde que pode interferir na amamentação, o que a gente pode fazer para prevenir esses problemas, ou já pensando se realmente for ter um problema na amamentação, o que a gente pode fazer lá na frente. E no pós-parto, depois que o bebê nasce, eu posso ir até no hospital, mas geralmente é na casa da mulher mesmo. E aí eu faço a avaliação da mamada, de como que tá, passo as orientações e faço acompanhamento à distância aí depois disso, né? E quanto tempo dura todo esse processo aí? A sua consultoria? Geralmente, cerca de 1 mês. Pensando, a maioria das mulheres que me contratam é no pós-parto. E aí, desespero, né? Bateu. Exato. E é justamente nesse cenário. Então, eu brinco que às vezes as mulheres têm a sensação de que é um delivery, né? Ai, você pode vir agora? Pelo amor de Deus, eu tô sofrendo. Tipo isso. Às vezes dá para ir o quanto antes, mas às vezes no dia seguinte, né? E aí eu faço essa avaliação e faço esse acompanhamento. Geralmente, o acompanhamento fica em torno de 2 semanas, 1 mês. Porque é uma coisa assim, para estabelecer a amamentação. Né? E os principais problemas iniciais é dor. Certo. E aí a dor traz um machucado junto. E também quando o leite desce, que a mulher começa a produzir muito leite, isso aí por volta de uns 3, 5 dias do nascimento do bebê. E aí a amamentação às vezes estava fácil e aí passa a ser difícil por causa disso. Então esses são os principais momentos assim de dificuldade das mulheres no início da amamentação. Amanda, você comentou do fato no processo da gestação, da preparação. Inclusive, eu, na época, falei, não, eu vou conseguir super amamentar. E aí, não conseguia. E eu não fazia ideia de que existia a possibilidade até de fazer uma avaliação prévia, né? Porque depois que a Maria Alice nasceu, eu prometi que se eu tiver outro filho, eu vou levar uma consultora no hospital. Porque eu sofri bastante com a amamentação. O que você faz no processo de gestação ainda, né? O que a mulher pode se atentar ou até preparar? Porque se fala muito de passar buchinha, de tomar sol, entre outras coisas. Então, o que é mito e o que é verdade, né? O que você diz sobre essa questão da preparação na gestação? Fisicamente não tem nada que você possa fazer. Então, assim, tudo que fala aqui para passar no peito, pomada, bucha, já vi até passar limão e tomar sol. Misericórdia. Já ouvi falar sem o peito.
Tipo, já cai ali. Exatamente. Então, tudo Não precisa nem amamentar. Não, aí não dá mais. fisicamente não existe, né? O que acontece é o que É o seu Deus, né? corpo... Deus. Exato, seu corpo muda sozinho. E a mulher ter essa percepção é um sinal de que o corpo está se preparando para a amamentação, né? Esse peito aqui ele abre, né? Então, mais Olha. ou menos assim, dentro da mama, né? Bem mais ou menos, isso aqui eu digo que tá bem pobre, porque para cada caninho que vai levar o leite para fora, a gente tem várias bolinhas, né? E isso aqui vai aumentar na gestação. Então, todas vocês que são mães, né? Quando vocês engravidaram, a mama de vocês começou a aumentar isso daqui. Eu não sou mãe ainda, então a minha mama é talvez isso daqui, pobrinha, né? E É bonitinha ainda. É isso que você quis dizer. Em pé. E quando eu engravidar, a minha fábrica de leite vai começar a ser construída. E depois que para de amamentar, essa fábrica se desconstrói. Por isso que os peitos ficam um pouco caídos, Murchos. né? Capenga. Mas, então, eu mostro isso para a mulher nessa parte do preparo. Falo muito da questão do preparo social, assim, de quem que vai ser sua rede de apoio, de como organizar a casa. E não fala assim, você faz isso ou aquilo. Dentro da sua possibilidade, o que você pode fazer? Quem que vai poder te ajudar? Né? Trago isso para a mulher ter essa ideia. É super importante ter alguém junto. Então, Muito. seja o marido, o companheiro, companheira, quem vai estar com ela no pós-parto, para essa pessoa também escutar tudo, porque a mulher está no processo de gestação, no pós-parto essa mulher está super exausta, então é importante ter alguém junto para poder acompanhar isso. Isso é também. legal, Amanda. Vamos destacar esse ponto. É legal a mulher fazer, ótimo, é ela que vai amamentar, mas é importante um apoio, ouvir toda a estrutura junto, Sim. para realmente, na hora de dificuldade, até dar a mão. Com né? certeza, com certeza. Eu concordo plenamente. A gente tá grávida, vai parir, vamos entender que você tá fazendo o processo antes. Você tem uma série de dúvidas, principalmente quando é primeiro filho, né? A gente tem uma série de dúvidas e, de repente, pode passar uma informação ou outra que seja valiosa. Então, Sim. isso é um ponto aí bem, bem importante fazer com duas pessoas, né? E o que aconteceu comigo, na verdade, eu fiquei até muito... Eu queria até dividir, porque quando a Maria Alice nasceu, me trouxeram a ela e falou, mama, né? Eu vejo nos filmes, só pôr pra fora, ela põe a boca. Eu vejo nos filmes dela. Enfim. E aí, quando eu via que ela não pegava, eu falava pras enfermeiras no hospital. Olha, ela não tá tomando. Aí as enfermeiras falavam, não, é normal não comer super bem, porque é muito pequenininha, tem um dia de vida, horas de vida. Só que eu fui perceber, depois de alguns dias, que não era tão normal o que ela fazia, porque ela ficava praticamente o dia inteiro sem comer. Nossa. Ainda minha mãe falava assim pra mim, não é normal uma criança ficar o dia inteiro. Eu chamava as enfermeiras, ela falava, não, mas é comum, come pouquinho mesmo. E aí um outro fato que me atrapalhou bastante é assim, é muito legal você ter a visita, né, da maternidade. Mas eu tive muita visita. Então, assim, chegou a ter 25 pessoas no quarto. Tipo assim, era festa, e eu sangrando, né? Enfim. A gente não quer ver ninguém. Eu acho que a gente vai... Até vale aqui, de verdade, para vocês que estão ouvindo e seguindo a gente aqui, a gente vai ter um tema sobre isso, visita. Nossa, porque vamos. é complexo. Não, e aí veio muitos homens na visita. Sim. E eu ficava com vergonha Sim. de pôr o seio pra fora e ficar tentando dar uma mamá pra Sim. ela. Então eu falava, quando eles forem embora, eu tento. Aí chegava outro. E aí isso foi passando, quando eu sei que chegou no terceiro dia dela, ela tinha perdido muito mais do que podia, que são acho que 10%, né, Amanda? Que você pode perder de peso no hospital. E ela tinha perdido muito mais e ela não teve alta, somente por causa disso, porque eu não consegui forçar. Até que veio uma abençoada de uma enfermeira. Ela falou, olha, eu vou tentar dessa maneira. Ela me deu o bico de silicone e foi a única forma de que eu consegui fazer a Maria Alice pegar ali. Então, e eu descobri que eu tinha o bico do seio chato. Ele não deixa ele não chega a ser invertido, mas ele não produz igual assim, tipo, grande Não o é bico. pontudão, assim. Não, ele é plano. Então, Aí fica difícil da criança pegar, né? E você consegue descobrir se você tem um bico plano antes de amamentar ou só realmente quando o bebê nasce? Na verdade, na gestação, né? A própria gestação traz essas mudanças e aí fica visível. Tem mulheres que têm esse bico plano, só que quando ela mexe, assim, ele protrai um pouco, né? Aquela coisa.
Só que uma coisa que é importante saber é que o bebê ele não vai pegar só o bico, ele precisa pegar o máximo de areola possível. Sim. Não toda, tem mulher que tem uma areola gigante. O bebê precisa pegar o máximo de areola possível. Então, esses bicos planos ou para dentro, eles são sim mais desafiadores, mas eles não são um impeditivo 100% para amamentar. O tal do bico de silicone, eu até trouxe aqui para mostrar, eu acho ele assim, dos utensílios, o mais arriscado, porque ele pode ajudar em casos como foi o seu caso, né? Ele pode ajudar sim nessa questão, mas às vezes ele pode atrapalhar muito. Então, esse aqui é o bico de silicone, né? Certo. Mas ele atrapalha no quê? Porque o bebê, ele precisa pegar o máximo de areola possível. A auréola, né? certo. E aí ele pega mais o bico. Exato, mas por que ele precisa pegar aqui? Né? Para quê? Pro jato, né? De leite. Ele precisa pressionar essa região para conseguir sair o leite. Estimular, né? Exato. Se o bebê não pressiona aqui, porque a gente às vezes tem na ideia que a amamentação é a sugada como se fosse na mamadeira. Né, como se fosse um canudo, e não é assim. O bebê ele precisa comprimir aqui e a sucção faz parte também, mas essa compressão é também importante. E aí se o bebê pega só o bico, com esse bico de silicone, ele acaba não tirando tanto leite quanto ele poderia. Entendi. Ou nada. Ou nada. Exatamente. E aí ele já tem um bico artificial, porque querendo ou não, por mais que esteja no seio, ele é um bico artificial. E é mais fácil. Ele já é mais fácil que o natural? Sim. E aí a Maria queria só uma mamadeira. Sim. Porque como ela não ganhou peso, na maternidade eles deram com um copinho. A gente, sério, eu não consegui dar com o copinho. Agora... Eu dei com o copinho no primeiro mês. Uhum. Eu não consegui. Eu sei que agora tem uma colherinha que você coloca. Mas eu dava no copinho. Gente, eu não consegui dar no Essa. copinho. Eu tive essa colherinha pra dar papinha. Falam que é muito fácil, mas eu fui no copinho mesmo, raiz. Pode ser o copinho... Né? Vai depender mais Mas no sono, na madrugada, esse copinho é perigoso. Gente, o meu copinho era uma dose de uísque. Mas pode. Eu indico. Eu dava no copinho da Eu mamadeira dormia super bem. a noite toda. Gente, era só o copinho. Eu sei. Não, a gente sabe. Mas eu indico realmente, quando precisa, oferecer o copinho... A criança não está conseguindo mamar, e aí oferece no copinho, o copo que os pais geralmente têm é o copo de dose de bebida mesmo, e aí usa. Esse daqui eu acho que eu trabalho com isso. O ideal é a gente aconselhar as mães a comprarem essa colher, né? Eu acho que é melhor para a mãe, é melhor para o bebê. As pessoas se sentem mais seguras com ela. E eu acho que para criança também até porque o copinho arrumado, né? vai indo até às vezes pode engasgar, sabe? Eu acho. Assim, mãe de primeira viagem, o negócio ali engasga, você não sabe nem o que você faz, é loucura. O risco de engasgo dá com os dois. Então, eu sugiro mesmo assim no conforto da pessoa que está oferecendo. A maioria escolhe a colher realmente. Chama colher dosadora, né? Sim, ela já chama dosadora, sim, né? Já dá aquela tranquilidade pra mãe. Exato. Porque dá uma retenção melhor do líquido. Mas em nenhum dos dois, a gente vai colocar na boca do bebê e virar. O bebê que suga, que lambe com a língua, isso né? é importante. Mesmo com o copinho, a gente vai... A Roberta fazia shot de leite. Dava pra Maria. Então, mesmo com o copinho, o bebê tem que estar mais sentadinho, né? Aí vai encostar na boquinha dele e entornar. E ele mesmo puxa. Até encostar. Isso, exatamente. E aí, quando o leite encosta, o bebê que faz essa busca, né? Então, a gente não coloca dentro da boca do bebê, tanto com a colher quanto com o copinho. Né? E aquele equipamento ali, ele é bom pra quem tem o bico chato ou invertido, né? Exatamente. Eu usava ele me ajudava bastante. Ele é um extrator de mamilo, tem um nome em inglês que chama Let Assist, mas ele é justamente para esse caso aí, né? Então, vai apertar ele, isso previamente a mamada, então eu não posso fazer isso a gestação inteira, porque não vai mudar meu mamilo, né? Não é uma massinha de modelar que eu mexo e mudou e pronto. Não, muda na hora que eu mexo. Então, logo antes da mamada, a mãe vai apertar, vai colocar no mamilo e vai soltar devagarzinho. Nunca é pra doer, tá? Vai soltar devagarzinho. Mas dói, né? Não, essa parte não é pra doer essa tanto. Não dói. Mas é como se fosse o processo daquele extrator de leite? Só que aquele... É aquele que você puxa. Né? Quando vai tirar leite, porque ele suga assim, ó, sim, parece. Sim. E aí, a mulher pode, até o final, se ela conseguir,
Se ela conseguir deixar assim solto, tudo bem. Mas se ela não conseguir, ela pode segurar. Deixa lá uns 30, 60 segundos, tira. Nisso o mamilo vai estar um pouquinho mais pontudo e facilita a pega do bebê. Quando a mulher não tem isso daqui, ela pode usar uma bomba, se ela tiver. Geralmente a mulher tem a bomba, então pode estimular um pouco com a bomba, aí esse mamilo vai ficar mais pontudo, facilita a pega do bebê. O que acontece, às vezes, naquela descida do leite, que é quando geralmente ocorre por volta dos 3 a 5 dias do nascimento do bebê, que é o corpo começa a produzir mais leite. E aí que pinga, né? Exato, exatamente. E aí tem uma... Sai do banho, pinga. Tudo pinga. É. Tem uma falsa ideia de que antes disso a mulher não tem leite. E tem sim. Tem o colostro, que é pouquinho, porém, olha o tamanho do estômago do bebê no primeiro dia. Então ele não precisa de muito leite. Isso aqui cabe 5 ml. Uau. E aí E você quer tuchar, não comeu quase nada. Coitado. Aquela coisa, né? A criança precisa comer. Tadinho, nem Mas cabe. isso, comer. isso aqui é no primeiro dia, isso aqui já é no terceiro dia, isso aqui já é com uma semana. Então cresce rápido. E esse maior é com quantos? Com Um ano? mês, mais ou menos. Um mês? É. Nossa, com 7 anos, a minha filha não cabe na mesa, seu estômago. Mas aí tem essa falsa ideia de que antes de descer o leite não tem leite. Tem sim, tem o colostro, que é um tipo de leite. E Viu, o estômago- mamães? Não se desesperem. Tem. Exato. E aí, quando desce o leite, o que pode acontecer é um inchaço da mama. E aí, o bebê não vai conseguir fazer isso daqui, né? Quando ele faz a pega, ele não consegue abocanhar areola e mamilo. Porque isso aqui tá rígido pelo inchaço. Então, quando desce o leite, é importante amolecer essa areola. E aí, você pode tirar leite com a mão, você pode empurrar o inchaço para trás. Tem várias coisas que dá para fazer. Mas para quê? Para amolecer a areola e facilitar com que o bebê consiga fazer essa pega. Abocanhar o máximo de areola possível. Ô, Amanda, até falando que normalmente as mulheres te procuram a hora que aperta, né? Que a coisa tá doendo. Que foi o meu caso. E fala um pouquinho pra gente de como funciona a questão do sangramento, do corte, da fissura, né? Então, assim, posso ou não posso dar de mamar? Aconteceu com a Maria 2 vezes de, assim, eu tirar ela da mamada, ela ter sangue no rosto todinho. Então, eu posso amamentar? Eu paro a amamentação? O que eu posso fazer para diminuir a dor, no caso da amamentação do machucado, né? Então, queria que você falasse um pouquinho da dor mesmo, da pessoa que não está conseguindo, porque tudo isso acontece por conta da pega errada da criança. Sim. Mas o que eu faço se acontecer? Então, a pega errada é a maior causa de trazer fissuras para o mamilo. Mas não é a única, tá? Então, a pega errada, o que é? Quando o bebê pega só o bico do peito. Né? Como eu falei, o bebê não precisa pegar, não tem que pegar só o bico, porque ele não vai só sugar, ele precisa comprimir também. E aí, quando ele pega errado, imaginem que é assim. Embaixo a gente tem a língua, em cima o céu da boca, que é duro, porque é um osso, mas lá no fundo do céu da boca, e os bebês também são assim, acaba essa parte dura do céu da boca, acaba esse osso do céu da boca. E aí, o mamilo precisa ficar lá no final, onde acabou a parte óssea do céu da boca. É quase na goela do bebê mesmo. Né? Então, o mamilo fica bem profundo mesmo. Então, o bebê precisa pegar bastante para quê? Para ele comprimir a parte certa da mama e o mamilo ficar nessa área de proteção mesmo, né? Onde ele não vai ser pressionado entre a língua e o osso. Certo? Que interessante. Então, na verdade, a fissura nada mais é daquela coisa de raspar, né? Exato, tá sendo E comprimido. como eu sei que o meu filho tá pegando errado? Dor. Só pela Principalmente a dor. Ai, eu chorava. Dor e outra coisa, né? Então, eu tô aqui apertando o crochê, né? Se você está tendo uma compressão entre o músculo da língua e o osso, comprime, vai ficar achatado. Então, a gente fala que é o sinal do batom. Sabe um batom novinho que tem a ponta lá amassadinha? Triangular quase, né? Parece um batom novinho. Então, isso é um sinal de alerta. Porque, às vezes, no primeiro dia, no segundo dia, não tá aquela dor terrível, porque a mama ainda não machucou, o mamilo ainda não machucou, mas dói um pouquinho. Aí faz aquele... Acha que é normal. Acha que é normal, vou deixar o meu bebê, pelo menos ele tá mamando. Então, o que é importante saber da dor? Que o bebê não tá tirando bem o suficiente e tá te machucando. Então, não é uma situação que ninguém... É uma situação, aliás, que ninguém tá ganhando. Porque se o bebê pegar melhor, ele tira mais leite, mama melhor, a mamada é mais efetiva sem machucar. Só que tem outras coisas que podem causar machucado também. Por exemplo, uma língua presa, né? Então, quando o bebê tem a língua presa,
ele não consegue fazer essa pega adequada porque a língua impede, a língua não faz o movimento que tem que fazer. E aí isso pode levar às fissuras também, aos machucados. E outras questões anatômicas do bebê da boca, às vezes, se foi um parto muito difícil, comprimiu muito a mandíbula, o bebê tem alguma coisa lá que ele não consegue abrir direito a boca. Aí precisa de outros profissionais para ajudarem nesse quesito aí. Mas a pega realmente é a principal causa dessas fissuras. E aí o que precisa fazer é a mulher orientada, né? Ela vai saber que o bebê precisa abocanhar o máximo possível e ela vai guiar esse bebê para fazer essa pega adequada. Então, uma coisa que é comum são as mulheres, na hora que vai colocar o bebê para mamar, elas ficam abaixando, tentando colocar o peito na boca do bebê, ou esperando o bebê fazer essa pega sozinho. E não é. Você que vai guiar, né, o bebê para fazer a pega. Então, é saber disso, que é a mãe, né, geralmente a pessoa que está amamentando, que vai guiar o bebê para fazer a pega. Porque eu escuto muito mulheres falando assim, ai, meu bebê fica brigando, meu bebê não sei o quê. E, na verdade, assim, ele está tentando, só que ele não consegue sozinho ainda. Né? Com o tempo, talvez só o bebê de 5 meses já consegue fazer já sozinho. sabe o caminho certo. Exato. Sim, mas o bebê... a gente tá falando de recém-nascido. Exato, ainda, o né, recém-nascido ele não sabe. Mas, Amanda, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem fissura, a pega não tá legal, a mãe tá desconfortável, não tá funcionando nem pro bebê nem pra mãe, tá sangrando. O que acontece? É melhor parar, tentar dar no dosador, no copinho, até reiniciar tudo? Tipo, parar de sangrar o seio, tá tudo em ordem de novo. E aí você começar, do que ver a criança, coitada. Eu não sabia isso da Maria, fiquei até com dó da coitada. Então, parece um filme de terror. Eu ia falar exatamente isso. Quer dizer, você tá amamentando que devia ser um momento gostoso, um momento saudável, pelo menos, e depois a gente entra na questão de gostar ou não de amamentar, porque assim, vamos conversar, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta e tudo bem. Tudo bem, tudo exatamente. bem. Essa história de eu sou obrigada a gostar de amamentar não existe, né? Não, eu acho que é legal por uma questão de saúde da criança, efetivamente. Então, a gente sabe que o leite materno tem aí 1000 benefícios. Mas falar que você tem que ser obrigada, eu sou super contra, tá? Também sou contra. Enfim. E aí a ideia é essa. Espera cicatrizar, a mulher fica bem, né? Saudável. E aí volta no processo de tentar amamentar de novo? Ou continua sangrando até morrer? Não, na verdade, assim, vai depender de cada caso. Tem mulheres que a gente consegue, no atendimento, fazer o bebê fazer a pega certa. E mesmo com o mamilo super machucado, não dói. Né? A mulher fica, nossa, não acredito que não tá doendo. O que vai doer? Aquela pega inicial. Então, o bebê começou a mamar, às vezes aquela dor lancinante vai acontecer. Mas depois de, sei lá, 1 minuto, não é para estar essa dor terrível. Então, tem mulheres que, a maioria, aliás, consegue, assim, no próprio atendimento, ela já consegue fazer o bebê pegar bem. E aí ela segue amamentando mesmo com o mamilo machucado. Por quê? E tudo bem? Tudo bem. Tomar leite e sangue. Mas o aí sangue... ele não vai sangrar mais, né? Então, não. Quando... Se ele não pegar errado Exatamente. de novo. Como o bebê não tá pegando errado, ele vai conseguir fazer o mamilo cicatrizar, porque ele não vai estar mais beliscando, ele não vai estar mais machucando. Ele cicatriza rápido, essa é a realidade. Aí ele vai cicatrizar, exatamente. Agora, se ficar doendo, vai machucar cada vez mais e não cicatriza. Por isso que é importante lembrar que não é para ficar doendo a mamada toda. Mas a depender de como que tá esse machucado, e se for opção da mulher, ela pode sim parar de amamentar. Então, pode ser às vezes um peito tá mais machucado com o outro, ela pode dar essa pausa no peito. O que é importante saber dessa pausa? O leite vai continuar descendo. O leite vai continuar lá, só que se esse leite ficar parado, ele vai impedir, ele vai sinalizar para o corpo, não produz mais. O bebê não está mamando. E aí isso faz a produção diminuir. Então, nesse caso de pausa, quando a mulher quer seguir esse caminho, o que eu oriento? Ordenhar. Seja com a mão, seja com uma bomba, ela precisa tirar leite, porque senão a produção dela vai cair. E aí isso vai ser outro problema depois. Então, é uma opção parar de amamentar naquele peito por 12, 24, 48 horas, mas precisa ter esse estímulo na mama para não diminuir a produção. E tem casos que dá para fazer, dá para dar continuidade na mamada. Mulheres que não podem continuar a mamada são mulheres que têm alguma doença infecciosa, tipo hepatite B e C, se eu não me engano, porque aí esse sangue pode passar para o bebê e contaminar ele, né? Mas, fora isso, a mulher pode amamentar. O sangue, ele pode sim dar alguma irritação no estômago do bebê. E esse bebê
regurgitar. É. E aí é importante a mulher lembrar que aquele sangue é dela e não do bebê. Isso, né? pra não criar pânico. Exatamente, Isso. vai Nossa. cair um desespero. E tem opções para ajudar a favorecer a cicatrização. Então, a pega correta é a melhor forma de ajudar o mamilo a cicatrizar. Eu gosto de comparar com um sapato apertado. Enquanto esse sapato não laceia, vai machucar. Né? A hora que ele laceia, não machuca mais. Então, o lacear seria o bebê pegar certo. E aí não machuca mais. Por mais que esteja machucado ainda, não vai machucar mais. Isso, por si só, é o que precisa ser feito. Outra estratégia, uso de pomadas. Eu ia falar isso. Eu usei aquela lanolina. Eu também. Lanolina e fiz o laser. Exato. Então, tem a pomada de lanolina que pode ajudar na cicatrização. Só que a forma de passar é pouquinho, né? Então, você vai passar, tipo, meio grão de arroz e vai passar só no machucado. Porque as pessoas, às vezes, passam... Eu passei em tudo. Fazer aquela exato. E aí o que acontece? O bebê, ele vai ficar hidratante, né? Você até na barriga. Molhante. O bebê, ele pode ficar escorregando por causa disso. Aí né? não funciona. Não, aí atrapalha. Porque Volta aí o pra bebê... estaca zero. Exatamente. Então, a pomada de lanolina é uma opção, mas passa bem pouquinho. O próprio leite materno pode ser passado também. E o laser. Eu, mãe de primeira viagem, Amanda, comprei um monte de coisa. Lanolina, esse negócio aí, ó, protetor, não sei o que depois eu vi que dava fungo. Olha, dá todos os negócios. Ah, é Vocês verdade. usaram Por isso? exemplo. Eu comprei todas as coisas, rosquinha, nananã, vixe. O Mas, que a gente faz graças para a Deus, não é. vazar? Vazar Porque vai produz vazar. muito, Não, né? vazar vai vazar. vazar, Mas assim, acho a que gente não precisa tem dar uma como. saidinha, né? A gente precisa sair de casa. Pelo mas menos aí 2, eu- 3 eu meses. usava Eu esse. usava também. Esse Mas absorvente. parece que não pode usar muito. Exato. Tudo assim. Esse. aqui, né? Pode usar, só que é isso. Se você vê que já molhou, tira Troca. e troca. Mas você exatamente. troca, né? É mais ou menos igual Troca. absorvente. É, de verdade. é. Você Tem vai que trocar trocando. porque senão ele abafa mesmo. É, não, eu trocava. E dá o fungo. E aí, quando você tem um machucadinho, é a Aí- porta de entrada para bichinhos, né? Uhum. Os próprios bichos que estão na nossa pele, que são benéficos aqui Sim. fora, eles entram e causam uma infecção. Então, pode usar isso sim, mas com cuidado. Com a troca, né? Lembrando que Exato. molhou, troca. Molhou muito, Essa troca. Eu usei concha esse aqui, bastante. Esse aqui chama concha. É. Isso daqui Nunca me adaptei. vai dar Nem essa cheguei a usar. proteção. Nunca me adaptei na mas concha. também tem esse risco do abafamento, É. né? E aí o mais indicado é a rosquinha que você tá falando. Eu não tenho aqui, mas pensem numa rosquinha, um donut que a gente come. De tecidinho, aquilo, assim. aquilo. De tecidinho. E aí ele vai ficar, vamos pensar nisso aqui, ele vai ficar dessa forma, assim, envolvendo Isso. o mamilo, né? Só que ele vai ficar... Aí ele absorve aqui embaixo, porque ele é de Exato. pano, de tecido. E né? vai ficar na altura do bico, né? E aí ele protege o mamilo de encostar realmente no sutiã. Porque se tá machucado, encosta no sutiã ou até no absorvente, a hora que você vai tirar, Nu. machuca Ele de gruda, novo. né? Colo. Então a rosquinha é uma estratégia melhor do que esse daqui, porque abafa menos. E a opção para ajudar a acelerar a mais nova, mais tecnológica, é o laser, que é esse aparelho aqui super simples, né? Mas o que ele faz? Ele dá uma energia para as nossas células cicatrizarem mais rápido, fazerem o que elas estão fazendo mais rapidamente. Então, no caso do machucado, cicatrizar. Ele ajuda na dor também. E ele é super simples. Ele é uma luz vermelha, ó, né? E é isso, basicamente. E precisa usar quantas vezes quantas sessões desse laser você faz da mãe? Pra Geralmente, eu trabalho com uma sessão só. Por quê? O meu E objetivo... já melhora? Melhora. Eu fiz uma sessão. Ele melhora, mas assim, o meu objetivo não é cicatrizar aquele peito instantaneamente, porque ele não cicatriza, ele acelera o processo de cicatrização. Mas, por exemplo, às vezes as mulheres me procuram, eu quero fazer o laser. Aí eu explico, eu não faço só o laser, porque se essa pega continuar errada, Não adianta não vai adianta adiantar nada. Não, laser por Exatamente. E aí, eu geralmente trabalho dessa forma. Claro que quando é uma fissura muito grande, a mulher quer mais sessões de laser, aí eu faço também. Só com intervalo, existe um intervalo mínimo, que é de pelo menos 48 horas para fazer o laser. E é possível o laser para esse fim de acelerar o processo de cicatrização. Ele realmente faz isso. E uma coisa que o laser não faz, e que algumas pessoas vendem, é preparar o peito para amamentação. Então, se vende... As pessoas fazem antes? Se vende sessões de laser na gestação para preparar. Ih, não cai nesse golpe aí não, hein? Não caiu nesse golpe. Nossa senhora. É porque a gente fica desesperada na gestação Sim, e quer exatamente. comprar todas as coisas. Pra não sofrer, né? Amanda, Diga. a gente tá terminando aqui.
não vai dar tempo de falar tudo o que a gente queria. Vocês podem comentar o que vocês querem saber de dúvidas, a gente pergunta Sim, depois pra com Amanda e ela certeza. responde. Isso. E aí, de repente, até a gente marca, né, um outro episódio com a Amanda, enfim. Eu acho que é bacana aí a participação de vocês, os comentários, as dúvidas, que a gente vai sempre tentar dividir aqui todas as informações. Agora, tem uma questão de mito e verdade. Me empresta um pouquinho só, Mama. Que quando você Lá amamenta... Não, diz que não pode colocar... vê se é correto, né? A maior parte das mulheres, ou muitas mulheres, colocam a mão assim, né? Pra dar pro bebê Isso. pegar. E, na verdade, você tem que segurar embaixo, né? Isso. Que é um erro você apertar como uma tesoura. Isso. Né? Eu queria que você explicasse um pouquinho por que é um erro. Porque... Nossa, porque todo mundo, eu acho, faz isso. Todo mundo faz instintivo, isso. eu acho. Exatamente. E, na verdade, a ideia O bonitinho é você é- segurar aqui embaixo pra Isso. fortalecer a mama e a criança conseguir pegar o peito melhor, né? Sim. A questão, a gente chama isso de dedo em tesoura, né? O que esse dedo em tesoura ele pode fazer? Primeiro é isso aqui, ó. Você oferecer só o bico pro bebê. Ele limita, né? Sim, Limita, sim. né? Outra coisa é que dependendo da pressão que você está fazendo, você vai pressionar os ductos mesmo. E aí você pode atrapalhar a saída do leite, né? E a depender da posição que está o seu bebê, talvez esse dedo em tesoura não seja tão fácil para ele fazer a pega, né? Então, Porque você tem um dedo no meio da boca, né, da Exatamente. criança. Nossa, tá ali Uma atrapalhando. forma- Atrapalhando. eu gosto de sugerir essa forma aqui de pegar o bebê que chama de cruzada. Então, segura o bebê com o outro braço. Porque lembram que eu falei, a mãe que leva o bebê pro peito. E dessa forma aqui você tem mais fácil. Sim. segurança para levar o bebê. E aí a outra mão já fica dando esse apoio Isso, que precisa. perfeito. E aí você pode fazer um sanduichinho que a gente fala. Isso dá para fazer também. Faz o sanduichinho, ajuda o bebê a abocanhar, ele abre a bocona, traz o bebê, e aí, se quiser trocar, pode trocar. Mas esse dedo em tesoura é muito por isso. Porque ele pode obstruir a passagem e não fica do jeito melhor pro bebê. Perfeito. Mas Nossa. assim, se tá dando certo, E é super comum, né? A faz. gente já muito. vai errando, né? É super comum. Acho que é o que você falou, é instintivo. É impressionante como a gente faz as coisas erradas. né? Até pra gente finalizar aqui, Amanda, a Roberta comentou em questão de dúvidas, etc. A Amanda, toda quarta-feira no Instagram da Pipu, ela libera um material sobre amamentação. Ah, E legal. também Qual é o responde Instagram do Pipu? alguns. Fala aqui pra todo mundo que tá assistindo a gente já É seguir. pipu.com.br. É Perfeito. @pipu.com.br no Instagram. No Instagram, certo. E aí, uma última pergunta que eu vi que surge bastante, Amanda, até pra gente fechar, é a questão de descer o leite, né? A questão do que eu faço para descer o leite ou ter mais produção. Ó, eu trouxe aqui esse utensílio, que é, assim, de tudo isso que eu trouxe aqui, o que eu indico para a mulher comprar? Só esse. E é uma indicação recente minha. Por quê? Isso daqui chama coletor de leite. A mulher vai colocar no peito e só essa pressão que ele faz, ele já coleta esse leite que fica pingando. Então, eu gosto de indicar ele porque ela aproveita esse leite que está pingando e ela já pode ir guardando um leite para uma emergência ou para pensar no retorno ao trabalho. Né? Então, esse coletor de leite aqui é uma das coisas que eu indico hoje em dia para isso, porque a mulher já vai ter ele para conseguir começar a fazer um estoque de leite, um estoque de emergência, aproveitando esse leite que já está pingando facilmente. Se não desce, né? O que eu faço para aumentar a produção? Ah, tá. Porque tem muito Tá. mito, né? Come isso, toma aquilo. Sim, sim. Inclusive aquela cervejinha, a gente pode, não pode? A minha avó falava que a gente tinha que tomar muito Cerveja preta, né? Tinha essa história aí. Super Como é que é? indicação, não era contra E na gravidez, comer canjica. Canjica, né? E aí? Mas assim, Eu comi. Mas eu sabia que era mito. Mas eu aproveitei. Eu dei uma aproveitadinha. assim, a descida do leite é aqueles depois dos 3 dias, 3, 5 dias depois do nascimento do bebê. O leite já é produzido na gestação. Então, por volta de 20 semanas, seu corpo já começa a produzir leite. Lógico que não enche e não vai vazar, porque não é o momento ainda, né? E aí, depois dessa descida do leite, é quando o seu corpo vai começar a calibrar a quantidade que o bebê precisa. E quanto mais o bebê mama, mais você produz. Quanto menos o bebê mama, seja porque está usando uma chupeta por muito tempo, seja porque está mamando com horários rígidos, ao invés da tal da livre demanda, isso pode fazer com que a produção não atinja o que o bebê está querendo. E vai atingir algum ponto, mas não aquilo que o bebê está querendo. Então, para produzir leite, precisa tirar leite. Basicamente é isso. Tá. Então, se eu quero produzir mais leite, eu tenho que tirar leite.
o meu bebê tá mamando meu peito, mas ele complementa com fórmula também. Eu queria que ele mamasse só meu peito. O que que eu faço? Tira leite. Ah, mas eu vou tirar o leite que o meu bebê vai mamar? Põe o bebê para mamar e depois que ele mamou, você tira leite. Não vai ser quase nada, mas isso é um estímulo a mais para o seu peito entender Pra produzir. que precisa produzir. Então, da primeiro dia, segundo dia, vai sair quase nada. Vai sair, sei lá, 5 ml de cada peito. Mas no terceiro, quarto, quinto dia, o seu corpo já entendeu que precisa produzir mais leite, ele começa a produzir mais. Então, para produzir mais leite, a melhor estratégia é tirar leite, seja com o bebê mamando mais, seja com uma bombinha de extração. E quanto à medicação, tal, existem algumas coisas que ajudam, outras não. Cerveja não é uma delas. Não tomem cerveja. Faz mal. Nem na Amanda. gestação e nem na amamentação, né? Na gestação não pode álcool zero por causa da questão da formação do bebê. Na amamentação pode um pouquinho. Mas assim, Eu conheço muita gente que tira antes, põe na geladeira. Eu fazia bebe. isso. né? É importante Eu saber assim tirava. que não vou beber todo dia, porque É. o álcool por si não, só, sim. ele vai atrapalhar a produção. Mas assim, uma vez que vai tomar Isso, uma uma dose, vez ou outra. uma dose da bebida, não Um é vinho. proibido, pode tomar Beta, sim. curiosidade, você amamentou até quanto tempo? Legal. Eu amamentei as 2 até 6 meses. O período mesmo de... Porque assim, bom, como eu já falei, a gente não é contra nada, né? Inclusive, esse podcast existe para ser a maternidade real, né? É uma coisa bem verdadeira e bem democrática do que as mães querem e acham certo para os seus filhos. E aí, cada mãe é uma história, e eu acho que ela tem que fazer o que o coração sente e como funciona a família dela. Mas eu achei que tinha que dar os 6 meses. 6 meses no peito, então 6 meses. E foi, 6 meses. Quando deu 6 meses, obviamente, estávamos abrindo, né? Aquele espumante. Glória a Deus! Parei de amamentar. Fiz minha parte, né? Tô tirando E tá nota tudo 10 de bem, mãe. gente. Tá tudo bem. E a A criança Maria, tá depois ótima. de 3, eu consegui 3 meses. E a minha filha mais... Conseguiu bastante. E a minha mais nova, eu até amamentei um pouco menos, porque com 5 meses ela já pediu fórmula, que ela ficou com fome, enfim. Aí eu amamentei assim, sei lá, 5 meses e meio, vai. A Eva tem 5 meses e meio, mais ou menos, e ela já Tá saindo não do quis peito. mais. Vai crescendo. Eu ainda produzo leite, aí o que vem eu tiro, guardo, dou na mamadeira pra ela, mas ela já... Ela mesma, ela é muito independente. Ela quis nascer antes, ela parou de mamar. Ela tá demais. É isso, né? Eu acho assim, para finalizar, uma coisa importante, assim, cada maternidade é única, Isso. cada bebê é único, cada mãe é única, então assim, não tem o jeito certo. Não tem fórmula, né? É o que é melhor para cada pessoa, para E cada naquele história, momento, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Cada Exato. gravidez é uma. Você, momento mãe, diferente. está em momentos diferentes. Exato. Então, assim, eu acho que tem que funcionar o que o coração da mãe fala. Não, e fazer Sim, tudo sim. pro seu neném tá super saudável, né? Então, se ele tá Exatamente. saudável tomando fórmula, ok. Tudo bem. Exato. Se ele tá Exatamente. mamando até os 2 anos, ok também. Ok também. Tá saudável, é isso que a gente quer. É e isso assim, se mesmo. ele tá mamando até os 2 anos, tá saudável e você tá bem também. É, exatamente. Né? Porque, Não, e você gosta. Tem muita mãe que Exato. gosta de amamentar e eu acho isso incrível. Não, mas Eu no momento- gostei de amamentar. Eu gostei. Então, eu não gostava daquela Eu coisa achava o de reino ficar- animal. Mas é, porque eu não Mas tive isso posso aí. falar? Eu não tive licença maternidade nem não. um dia. Não, tipo, esquece. a neném nasceu na Aí também já tá no quinta-feira, estresse. feriado prolongado. Já foi no feriado. E aí, segunda-feira, eu tava trabalhando. Então, o que me pegava muito, assim, é a questão de 2 em 2 horas eu ter que amamentar. Eu dava de 3 em 3. O começo Pra mim é era de bem 2 em assim. 2. Eu dava de 3 em 3. E aí aquilo me deixava muito presa. Mas o fato de, assim, o rostinho dela é tão fofinho, aquele momento da amamentação é muito gostoso. Quer dizer, eu tirando a não- dor, é. muitas dores que eu tive. Mas mesmo assim, o que eu achava um pouco complicado era voltar. Porque aí o que eu fazia? Eu revezava com a fórmula. E aí quando você reveza com a fórmula, eu tinha que ir pra reunião, eu tinha que entregar projeto. Então eu chegava nos locais, o seio tava assim... Doendo, explodindo de dor. Nossa, Sim, era é horrível. desesperador. Então. E a reunião que não acaba. E a criança no criança carro. com fome. Você louca querendo dar de mamar pra criança. Pelo amor de a criança Deus. no carro, esperando. Então, assim, Eu não acho saí que... também de licença. Eu não saí. Então, eu acho que é importante. A licença maternidade, ela é uma fase importante. Principalmente pelo pra mãe. menos, eu acho que pelo menos um mês, assim, eu tive
2. Que é o mês mais... É que é quando o seu corpo tá se difícil, né? recuperando também de uma E eu gestação, acho que você tá né? entendendo, né, o ser mãe, né? Principalmente da primeira. Exatamente. Da primeira eu fiquei uma semana em casa, porque ela nasceu num domingo, aí era feriado, era feriadão, na quarta-feira de 15 de novembro, enfim, Aí eu fiquei aquela semana mais ou menos trabalhando, mas mais ou menos tranquila. A segunda eu fiz reunião na maternidade. Eu fiquei sabendo. Meu Eu fiquei Deus. sabendo. Eu mandei boleto. Toquei. Eu mandei boleto da maternidade. Toquei o barco. Aí o meu cliente falou: eu precisava falar, eu tô na maternidade, não tem Então, problema. nossa, eu falei, daqui a uma horinha. Não, já aconteceu comigo. Gente, sério. essas mães são tudo loucas. Eu tenho um cliente que a neném tava nascendo e a gente tava num projeto grande, num supermercado. E aí ele falou assim: olha, peraí, que vai nascer. Tô entrando agora. E daqui 1 hora eu te ligo. Nossa. E ele me ligou, cara. Ele me ligou. Bom, eu acho que agora vamos encerrar, né? Vamos. Eu queria que você deixasse, Amanda, os seus contatos. Isso, pra quem quiser te procurar. Pra quem quiser te achar nas redes sociais, informação, contratar dos seus serviços. Até porque, gente, não precisa ser só daqui de São Paulo. Pode ser o Brasil inteiro, apesar de ela não conseguir fazer um trabalho presencial, né? Você consegue fazer, sim, um atendimento online. E é até um pouco mais em conta pra mamãe. Ah, é legal. Então, E é informação, né? Informação Com nunca certeza. é demais. Então, eu tenho... Nessa parte de amamentação, tenho o trabalho de preparo para amamentação, que é na gestação, o no pós-parto, que é o acompanhamento. Quando a mulher vai voltar a trabalhar, se ela quiser continuar amamentando também. E também trabalho com parto, né? Enfim. Meu Instagram é Amanda Sena Enf Obstetra. Toda quarta-feira eu tô no Enf é a abreviação de enfermeira, né? Exatamente. Toda quarta-feira eu tô lá no Insta da Pipu também. Então dá pra me achar lá no Insta deles. Tem minha fotinho e tem meu Instagram lá tagueado também. E no meu Insta tem informação muita. Tem um canal no YouTube que tem uns 2, 3 vídeos, mas tem vídeo lá. Boa. Com algumas informações também. E é isso. Obrigada, viu, Amanda? Muito Foi um prazer falar com você. Prazer falar com vocês também. Arrasou, Amanda. Obrigada. Obrigada.